Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado Spiderhead. Bom pessoal, Spiderhead é o novo lançamento da Netflix, sendo da última sexta-feira, e o filme já ocupa o primeiro lugar no top 10 de filmes da plataforma, no caso top 10 nacional. Então vamos conversar um pouquinho para saber se essa obra é boa, se faz jus ao primeiro lugar. Mas antes, se inscreva no canal caso não seja inscrito ou inscrita, porque aí vocês acompanham mais o Resenha de Minuto. Bem como não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, caso vocês gostem dele, porque se vocês derem um like, o vídeo vai para mais pessoas e também outros vídeos do canal aparecem para você. E também dê uma olhadinha nos links na descrição, porque lá vocês me seguem nas redes sociais e também conheçam meus livros, porque eu sou escritor e os livros estão lá na Amazon. Sem mais delongas então, vamos para uma sinopse de Spiderhead. Aqui a gente vai acompanhar a história basicamente de dois personagens, que é o Steve e o Jeff. Qual que é o contexto que junta esses dois personagens? Dentro de um cenário de ficção científica distópica, a gente tem o projeto Spiderhead. Tal projeto consiste basicamente em presidiários que buscam diminuição na sua pena, se inscrevem no projeto Spiderhead e são enviados para uma espécie de prisão diferente que fica ali, numa espécie de penhasco, tudo, tem até um ar um pouco mais luxuoso. E dentro desse projeto, o que eles têm que fazer para conseguir essa redução de pena? Vai ser instalado neles um aparelho que fica ali mais ou menos nas costas deles e tudo, que acaba dando estímulos ali para esses presidiários. Sendo que o nosso personagem, o Jeff, ele é um desses presidiários, no caso ele cumpre prisão por causa de homicídio culposo, enquanto o Steve, ele é um cientista que comanda esse projeto. Então basicamente o Steve vai pegar esses presidiários, incluindo o Jeff, colocar eles em situações e controlar as emoções deles, os desejos, os instintos dessas pessoas, através de comandos que ele tem ali pelo celular, pelos aparelhos, que vão diretamente para esse aparelho conectado nas costas desses presidiários. Ou seja, vai ter ali, por exemplo, no início do filme, um cara que está dando risada de várias piadas. Então eles começam a aumentar o estímulo da risada, aumentar, através do celular, etc. E depois eles começam a contar fatos trágicos, como o genocídio em Ruanda, e o cara continua dando risada, começa a falar várias coisas, fatos reais, que são terríveis, e ele continua rindo porque o estímulo da risada estava acionado. Tem como estímulos relacionados à fome, a instintos sexuais, etc. Que a gente vê tudo isso sendo trabalhado, como eu falei, no cenário de ficção científica distópica. E a gente vê a relação desses dois personagens. O Steve, que comanda o projeto, que é um cientista, e o Jeff, que é um presidiário que está ali vivendo tudo isso na pele. Sendo que vale a pena salientar que esse é um projeto que eles não precisam, digamos assim, concordar com tudo. Todo esse tipo de estímulo, eles têm que concordar, eles aceitam ou não que esse estímulo seja feito. Porém, como eles não têm nada a perder e querem redução de pena, basicamente eles não têm muita escolha não. O livre-arbítrio deles é bem reduzido, eles aceitam tudo ao que eles são submetidos. É dentro desse cenário que Spiderhead vai ditar o seu ritmo. Agora, vamos conversar um pouquinho do filme como um todo. Aqui a gente tem uma obra que chamou a atenção do público por vários motivos. O primeiro dele, o ator principal, Chris Hemsworth, que tem ali uma parceria com a Netflix, que trouxe coisas bem boas, mas também outras coisas bem ruins. No caso, Spiderhead fica ali mais ou menos no meio, ele é um filme razoável, tinha um potencial para ser muito melhor, porém ele acaba sendo frustrante por vários motivos. Além disso, a gente tem o Joseph Kosinski ali na direção, que é o mesmo cara que dirigiu recentemente o último Top Gun, ou seja, está muito fresco na memória do público, ver o nome dele ali nos dois filmes já cria uma expectativa, bem como no personagem do Jeff, a gente tem sendo interpretado pelo Miles Tyler, que também faz o papel do lado do Bradshaw no último Top Gun. Sendo que o Chris Hemsworth faz o papel do cientista, o Steve. Esse filme tem muitos chamarizes. Essas duas personalidades que são envolvidas com o Top Gun e o Chris. Mas, além disso, ele também é uma adaptação de um conto que saiu na revista The New Yorker lá em 2010, um conto de ficção científica, que foi muito aclamado pelo público no geral. Ocorre que essa é uma história que funciona bem como um conto porque é mais enxuta, mais rápido e trabalha com essa dinamicidade de impacto a curto prazo. Ou seja, coloca uma situação extrema e faz críticas ali, principalmente relacionadas a essa questão de livre-arbítrio, essa questão de presídio, essa questão de até que ponto a gente tem escolha ou não. Há uma questão de como a gente é controlado pela indústria farmacêutica, os remédios eles tiram a nossa liberdade, eles adicionam ou retiram intensidade ou de escolhas dos nossos desejos, etc. Então,
tudo isso, de forma muito impactante, num conto, acaba funcionando muito bem. Você termina de ler o conto e fica aquela sensação que, nossa, fui impactado, que você tem que respirar e tentar absorver tudo aquilo. E o conto não tem a obrigação de fechar pontas, ele consegue deixar algumas coisinhas sem, digamos assim, também explicadas, que é exatamente para o espectador poder refletir sobre. O problema de Spider-Head é, quando ele foi se tornar um longa-metragem, como aconteceu agora, ele consegue ali, no seu primeiro ato, seus primeiros 30, 40 minutos, ser bastante intrigante. Porém, depois disso, o filme perde um fôlego de forma gigantesca, porque ele não sabe como trabalhar essas questões de ficção científica que foram apresentadas, porque aqui num tempo maior de tela, né, 1 hora e 47 minutos, todas essas premissas são bem legais, mas aí, o que você faz com elas? E o filme não parece saber muito bem o que faz. Tanto é que depois de um certo momento ele começa a partir para uma espécie de thriller, uma espécie de até cenas de ação, principalmente ali no último ato, que não são ruins, mas necessariamente não parecem se encaixar no mesmo filme, fica realmente sem, parece que o diretor, os roteiristas não sabiam muito bem o que fazer com o material original, com o material bruto, e foram tentando acrescentar coisas ali que parecem um pouco desencaixadas, não parece combinar muito bem com toda a situação. E as atuações, no geral, são atuações apenas ok. O Miles Tyler tá bem ali no papel, né, do presidiário, do Jeff, bem como o Chris Hemsworth, que é o maior chamariz, tá ok também no papel do Steve ali, que é esse cientista. Eles não têm atuações memoráveis, algo do tipo, até porque o roteiro não colabora muito, já que da mesma forma que o roteiro não consegue desenvolver tão bem a premissa original, ele acaba enchendo o filme de diálogos relativamente vazios, diálogos que estão ali mais para encher linguiça do que realmente para dar algum tipo de explicação ou para desenvolver a trama no geral. Então, basicamente, dentro dessa questão de atuação e de narrativa, o filme tem uma premissa interessante, porém tem pouco a ser desenvolvido, ou pelo menos consegue desenvolver pouco. Além disso, a gente tem aqui na questão da direção, uma direção que não chega nem aos pés do que foi feito em Top Gun, apesar de ser o mesmo diretor. O Joseph aqui é muito mais contido, até porque o material que ele tem em mãos não é dos melhores. A gente tem um filme onde os cenários são extremamente minimalistas, considerando, né, que a gente tem uma ficção científica distópica, mas isso não é no bom sentido, porque no final das contas aqui tudo parece meio vazio, nada parece realmente ter vida, de forma que o minimalismo não é necessariamente uma escolha estética, mas sim um empobrecimento, né, uma questão de não ter orçamento para trabalhar, ou talvez não ter tido tempo hábil para trabalhar. Fato é, a Netflix quis soltar Spider-Head agora, sendo que é um filme já que foi gravado lá no início, né, de 2020, quando ainda estava, início não, mais ou menos a metade, quando o cinema estava voltando a funcionar, o cinema de como indústria, não as salas de cinema. Quis soltar esse filme só agora, depois de tanto tempo, porque esperou Top Gun ser lançado nos cinemas para aproveitar o hype, né, aproveitar ali o mesmo diretor. E isso, digamos assim, é uma escolha difícil porque é uma via de mão dupla. Do jeito que isso impulsou no filme para as pessoas assistirem ele, cria expectativas no público. Eu fiz esse filme com expectativas, porque é a adaptação de um conto bom, tem essa questão do Chris Hemsworth como ator principal, o Miles Tyler, que é um ator que eu gostei lá no Top Gun, e a direção, né, do Top Gun, que é algo assim muito boa, que é algo realmente digno de aplausos, e que aqui eu esperava algo semelhante. Sendo assim, esse filme, ele cria nessa expectativa muito alta, então ele te faz assistir, porém com expectativas, e inevitavelmente você cai do cavalo porque o filme não é tudo isso. Tem um material original bom, uma premissa boa, mas também que não consegue aproveitar isso a longo prazo. Sendo assim, assista Spider-Head de forma contida, porque nesse sentido, como eu falei, ele é um filme razoável. Com muitas expectativas, esse razoável até cai um pouquinho, porque você fica com gosto amargo na boca. E com as expectativas mais ponderadas, eu acredito que Spider-Head pode ser, pelo menos, uma proposta interessante. Não sei se muito mais do que isso, vai depender de cada um, mas não espere grandes coisas não. É um filme que está em primeiro lugar? Sim. Um filme que tem coisas interessantes? Também. Mas que infelizmente não atinge o potencial que ele poderia, pelo menos pelo que é apresentado, pelo que é proposto. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deixa o like, comente e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais a fazer o canal crescer no YouTube. Na descrição tem mais redes sociais e o link para os meus livros. Vejo vocês no próximo vídeo. Fique bem, até o próximo e tchau, tchau.